paciente chega no pronto-socorro com a pressão elevada. Isso é muito comum. Será que isso é uma crise hipertensiva? E se for, será que isso é uma urgência ou emergência? Tem diferença, Hugo? Tem diferença. Então é urgência ou emergência hipertensiva? Qual que é a diferença desses dois? Veja bem, geralmente, tá, você não precisa ter este valor corte, mas em geral, principalmente aí nas últimas diretrizes, a que saiu agora a europeia, você precisa pensar nesse paciente como uma urgência, uma crise, perdão, se ele tiver uma pressão acima de 180 por 110. Alguns lugares falam a diastólica até acima de 120, as diretrizes mais anteriores, certo? E o que seria urgência ou emergência? É basicamente aquilo que vai matar o paciente agora ou não. Emergência é isso aqui, vai matar o paciente, é uma lesão de órgão-alvo ativa, progressiva. Então você tem um risco de morrer, é o paciente que está infartando com crise hipertensiva, que está tendo um AVC, uma dissecção de aorta. A urgência não, esse paciente ele tem uma possível lesão de órgão-alvo se você não controlar a pressão desse paciente, mas não está tendo nenhum órgão-alvo aí sofrendo, ele não tem o risco de morte aí iminente por conta da crise hipertensiva, certo? Bom, importantíssimo também é a chamada pseudocrise, e digo para vocês que isso é o mais comum, tá? O que é pseudocrise? Você tem a elevação da pressão arterial por um outro motivo. Não é a pressão arterial que está levando o problema, mas é um outro motivo e é muito comum a dor levar ao aumento da pressão arterial, tá? Geralmente já é um paciente hipertenso, geralmente é um paciente então não controlado, pode estar assintomático ou oligossintomático, mas às vezes esse paciente tem uma dor de cabeça que elevou a pressão arterial e aí ele fica preocupado, ele mede e procura o pronto-socorro, é um paciente que está mais ansioso, mais estressado, não usa direito os remédios da pressão, chega no pronto-socorro com a pressão elevada. Veja que aqui você não trata a pressão, você trata o que está elevando a pressão. É dor, dá um analgésico, você pode até usar um ansiolítico e orientar esse paciente a tratar cronicamente a pressão dele, tá? Então, este paciente vai melhorar a pressão se você tratar essas outras situações que elevam a pressão, e não a pressão em si. Vamos falar da emergência hipertensiva, que é aquele paciente que tem risco de morrer por conta dessa crise hipertensiva. Então, o que acontece? Na verdade, o descontrole dessa pressão, este pico, ele quebra aquele mecanismo que compensa esse paciente. Então, ele passa de um valor limite que esse paciente ficava compensado mesmo sendo hipertenso. E isso depende muito também da velocidade do aumento da pressão arterial. Esse paciente que sempre tem ali 14/9, de repente ele faz 230 por 150, um pico por um uso de cocaína, por um uso de estimulante, e isso tem mais chance de desencadear esse desequilíbrio desses mecanismos compensatórios, tá? Então veja que esse paciente vai começar a ter vasoconstrição, hiperplasia miointimal ali das artérias, das arteríolas e necrose fibrinoide dessas arteríolas, tá? E isso leva à isquemia desses órgãos-alvos. Esse é o grande problema da crise, da emergência hipertensiva e é o que vai potencialmente matar o seu paciente. Então, quais são as emergências hipertensivas que a gente tem que pensar? Se a gente pensar da parte neurológica, a gente tem encefalopatia hipertensiva, né, a síndrome PRES, que você tem um edema cerebral vasogênico, você tem AVC, seja isquêmico, seja hemorrágico, hemorragia subaracnoide, né, tudo associado ao aumento da pressão. Se você for pensar no coração, síndrome coronariana aguda, dissecção aguda de aorta, pensando mais ou menos ali no coração também, edema agudo de pulmão, edema agudo hipertensivo, a gente tem aula sobre isso, que é extremamente importante. Você tem que pensar em gestante, então hipertensão gestante é algo delicado. E pré-eclâmpsia, síndrome HELP, eclâmpsia são crises hipertensivas, são emergências hipertensivas que você precisa manejar. Pode ter crise adrenérgica, isso é mais raro. É mais comum, por exemplo, com o uso de drogas estimulantes, mas você pode ter, por exemplo, um feocromocitoma levando à liberação de catecolaminas aí, fazendo crises adrenérgicas. E quando você pensa na chamada hipertensão maligna, uma crise hipertensiva fazendo lesão de microcirculação, principalmente microcirculação renal e microcirculação retiniana, né? Então, chamada de hipertensão acelerada ou hipertensão maligna. Bom, como é que você avalia esse paciente? O paciente chegou com uma pressão de 180 por 110. Você vai avaliar esse paciente, quais os sintomas que ele tem, o exame físico desse paciente, pedir algum laboratório imagem, guiado também por esse exame físico, por essa clínica do seu paciente.
Tem lesão de órgão-alvo? Tem dor sugestiva de angina? Tem eletro alterado? Tem um paciente que tem uma suspeita aí de... ele está congesto, ele está com dispneia, desaturando, parece um edema agudo de pulmão. É um paciente que chegou e teve uma crise convulsiva e está meio confuso. Será que não é uma encefalopatia hipertensiva? Tá? Ou não, ou o paciente não tem nada, tá? Assintomático ou oligossintomático. Se ele tiver lesão de órgão-alvo, se isso for emergência hipertensiva, esse paciente é extremamente grave. Ele só vai sair da sua emergência para ir para um leito de UTI. Você vai monitorizar este paciente, você vai abaixar a pressão com droga endovenosa, que nós já vou te contar o que é, e você vai tratar especificamente essa doença, um infarto, AVC, uma hipertensão maligna, uma dissecção de aorta. Se o paciente não tem lesão de órgão-alvo, tá? Você vai ler lá na diretriz em geral que você pode dar remédio via oral, tá? Para abaixar a pressão desse paciente ali em 24 horas. A nova diretriz até sugere, e é o que geralmente a gente faz na prática, é um paciente que em geral ele tem uma hipertensão crônica e não está controlada. Você vai intensificar ou iniciar remédio via oral, esse paciente tem que ser visto de forma precoce e não necessariamente ele precisa ficar internado nem em observação, mas o retorno ambulatorial desse paciente tem que ser precoce, não é a volta daqui a um mês. Você tem que olhar esse paciente para ele não evoluir para crises, para emergências hipertensivas. Como é que você faz a avaliação desse paciente? Então você vai ver a clínica, vai ver o laboratorial e vai ver a imagem. O que é a clínica do paciente? É o paciente com a hipertensão, com a pressão elevada, em geral acima de 180 por 110, e depende do que você está pensando. Você está pensando em algo neurológico, a clínica do seu paciente, por exemplo, que tem um AVC, vai ser um déficit focal. Se é um AVC hemorrágico, vai ser um rebaixamento de nível de consciência. E o que é a encefalopatia hipertensiva? Em geral, é um paciente que chega com alteração do nível de consciência, geralmente ele tem também alteração visual, tá? E você vai olhar a papila desse paciente, vai fazer com o oftalmoscópio e ele vai ter edema de papila, que é sugestivo de hipertensão intracraniana, tá? O ideal seria que a gente tivesse um oftalmoscópio, mas se você não tiver ou também não tiver prática, você pode ter aí um acesso, se tiver no seu hospital, ao oftalmo e ele precisa ir, você precisa chamar ele, eu quero ver se tem papiledema, isso vai mudar a minha conduta diagnóstica. Não, eu estou pensando em algo cardíaco, o que seria? Dor no peito, alteração de eletro, dor típica, paciente de alto risco, será que não é síndrome coronariana aguda? Um paciente com dissecção aguda de aorta, que tem aula sobre isso, a grande dica Aprimora o dor intensa na região central do peito, em geral, lancinante, parece uma facada que corre para as costas. Tem que pensar, principalmente se esse paciente estiver hipertenso, paciente edema agudo de pulmão, paciente dispneico com sinais de congestão pulmonar, paciente com ortopneia, não consegue deitar, tem que ficar sentado. Ah, não, Hugo, o que será então que eu penso? Será que meu rim pode estar piorando? Pode. Se for uma crise hipertensiva e você pensar numa hipertensão acelerada ou maligna, é aquela hipertensão que leva realmente uma necrose fibrinoide ali das arteríolas, vai levando lesão de microcirculação. Quando a gente pensa em microcirculação, a gente pensa que quem está sofrendo é rim e retina. Então você vê aqui, um paciente com pior aguda de função renal, começa a ficar oligúrico, começa a ter proteinúria, e se você fizer uma oftalmoscopia nesse paciente, você pode ver hemorragia retiniana, exudato retiniano, inclusive o papiledema, pensando numa hipertensão intracraniana também, tá? Pode ter as duas coisas associadas. Bom, e o que eu vou fazer de laboratório para avaliar o meu paciente? Também vai depender muito do que você está pensando. Como a gente já falou, se eu estou pensando, por exemplo, que é uma insuficiência cardíaca descompensada, associada a um edema agudo hipertensivo, que fez a crise hipertensiva, fez edema agudo de pulmão, posso ter um BNP elevado, tá? Eu preciso saber a função renal do meu paciente, até porque às vezes eu vou precisar usando com contraste, mas também para fazer o diagnóstico diferencial de uma hipertensão acelerada. Posso usar dedímero, por exemplo, para ver se não é uma dissecção aguda de aorta associado a isso. Gasometria arterial, né? Eu posso avaliar também no meu edema agudo hipertensivo esse paciente saturando, dispneico, TSH e T4, porque eu posso ter também alteração tireoidiana e isso pode levar, né, descontrole da minha pressão arterial. A urina 1 me ajuda, por exemplo,
exemplo, saber se eu tenho proteinúria, me ajuda na hipertensão acelerada. É sempre bom avaliar um hemograma, às vezes esse paciente também pode ter descompensado por uma anemia, e aí esse paciente pode ter isquemia aguda por anemia, então o laboratório é importante por isso. E o exame de imagem também vai depender do que você estiver pensando, né? Por exemplo, o eletrocardiograma, sempre fundamental se você tiver dor torácica, pensando em síndrome coronariana aguda. Você pode pensar em angiotomografia de aorta num paciente com suspeita de dissecção aguda de aorta. Um raio-x de tórax, todo paciente com dispneia, a gente viu que é importante, né? Então você pode ter sinais de congestão, principalmente um infiltrado difuso bilateral nas situações de edema agudo de pulmão, o alargamento de mediastino ajudando aí você pensar em dissecção aguda de aorta. O eco transtorácico te ajuda, por exemplo, né, se você tem suspeita de dissecção de aorta, a gente viu que ajuda. Dor torácica para diagnóstico diferencial, alguma coisa de segmentar, ajuda no paciente também para você avaliar se um paciente já tem uma hipertrofia do ventrículo esquerdo significativa, já é provavelmente um paciente hipertenso aí de longa data, hipertenso crônico. Paciente com sintoma focal, déficit focal, tomografia de crânio, correndo, para ver se esse paciente tem um AVC hemorrágico, por exemplo, hemorragia subdural, paciente com rebaixamento de nível de consciência, precisa, principalmente também, né, associado a esse aumento da pressão, você precisa fazer uma avaliação do que está acontecendo ali no neurológico do seu paciente, um AVC isquêmico, AVC hemorrágico. A ressonância de crânio te ajuda muito na encefalopatia hipertensiva, né? A avaliação da síndrome PRES, presença de edema vasogênico ali, principalmente na região occipital, associado a essa crise hipertensiva. Então, depende da sua clínica, você vai ter exames mais específicos para você fazer e saber que crise hipertensiva é essa. Lembra que eu te falei da oftalmoscopia, né? Então isso aí que a gente vê é um edema de papila edema ali, né, na retina. Esse paciente com crise hipertensiva, ele pode estar com encefalopatia hipertensiva, confuso, sonolento, alteração visual, papiledema, isso fecha o seu diagnóstico. Também é um paciente que pode estar com piora progressiva da função renal, ter hemorragia retiniana, exudato na retina, e isso sugere que seja uma hipertensão maligna, uma hipertensão acelerada, em que os mecanismos compensatórios aí não deram certo. E o que você vai fazer com esse paciente que está com uma crise hipertensiva? Bom, primeira coisa é saber qual é o órgão afetado. O paciente está com suspeita de infarto, você vai tratar como tal. O paciente com dissecção aguda de aorta, você vai tratar como tal. Então, síndrome coronariana, tem supra, vai para o CAT, não tem supra, é alto risco, vai para o cateterismo. Dissecção aguda de aorta, vai ter que operar esses pacientes por Stanford A. Edema agudo hipertensivo, a gente vai ter aula também sobre isso. VNI, furosemida, vocês vão ver que eventualmente, não, na maioria das vezes a gente vai acabar usando. AVC isquêmico, será que eu vou precisar fazer trombólise desse paciente? E avaliar qual é a causa precipitante disso. Por exemplo, pode ser uma gestante, então eu vou ter a causa precipitante da minha pré-eclâmpsia, da minha eclâmpsia, é o fato de estar gestante. O paciente pode ter uma crise adrenérgica, né? Fazer até uma dissecção aguda de aorta, por exemplo, por essa crise hipertensiva, mas porque ele usou cocaína, por exemplo, pode infartar por conta disso, tá? E a hipertensão crônica não controlada. Às vezes o paciente hipertenso usa um remédio, uma losartana 50 mg há 20 anos e nunca mexeu nisso, e é um paciente que vai com essa pressão progressiva até que realmente os mecanismos compensatórios não dão conta de segurar isso aí. E aí você, por fim, vai controlar a pressão arterial, e eu vou te contar aqui qual é o alvo, a depender também da crise hipertensiva que você vai ter. Bom, qual que é o alvo específico desse paciente, tá? Em geral, na imensa maioria das vezes, você vai pensar dessa forma. Você não pode abaixar a pressão arterial desse paciente em todo mundo abaixo de 12/8, de 12/7. Porque você tem que pensar que, principalmente se esse paciente é hipertenso não controlado, ele está com essa curva da pressão desviada. Esse paciente ele já está há muito tempo acostumado com essa pressão mais alta. Se você abaixa a pressão de repente, você faz isquemia nesse paciente. O paciente, por exemplo, vocês vão ver, avaliar em aulas de neurologia que esse paciente com AVC isquêmico, você não pode, de repente, do nada, abaixar essa pressão lá para baixo. Abaixar para baixo ficou bom, né, pessoal? Mas
é isso aí, você não pode jogar essa pressão no pé, que esse paciente vai ter isquemia cerebral. Então você vai abaixar essa pressão de forma paulatina, rápida, mas paulatina. Como assim? Na primeira hora você vai abaixar aí 25% da pressão arterial. Nas próximas horas, até mais ou menos 4 a 6 horas, você vai jogar essa pressão pelo menos abaixo de 160%. E você vai ajustando essa pressão para buscar o alvo. Hoje a gente sabe que uma imensa maioria dos pacientes, o alvo para eles é de 130/80, ali até mais ou menos 1 a 2 dias que você vai ter para controlar esse paciente, certo? Bom, você tem algumas nuances, você tem algumas exceções. Se você tiver diante de um paciente que é uma crise adrenérgica, uma crise de feocromostoma ou um edema agudo de pulmão, já na primeira hora você joga abaixo de 140. E se você tiver uma doença que vai matar o seu paciente porque a pressão está elevada naquele momento, vai progredir e piorar, ou seja, dissecção aguda de aorta, você vai jogar na primeira hora abaixo de 120. Aí não tem conversa. Aí você precisa, de fato, abaixar bastante a pressão arterial desse paciente. Bom, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou abaixar a pressão? Você vai preferir, como é uma emergência hipertensiva, medicações endovenosas, certo? Pode ser o nitroprussiato de sódio, que é o Nipride, ou pode ser a nitroglicerina, que é o Tridil. Em geral é o que a gente usa. Você pode até usar beta-bloqueador endovenoso, né? Então, existem situações específicas, como a gente viu em dissecção aguda de aorta, em que o beta-bloqueador endovenoso entra de forma importante para abaixar principalmente a frequência cardíaca desse paciente. Então é nesse caso principal que você vai usar o beta-bloqueador endovenoso. E como é que eu faço o uso do Nipride ou do Tridil? Eu preciso te contar antes algumas nuances dele, tá? Então a gente sabe, que a gente viu em síndrome coronariana aguda, a gente vai colocar aqui uns pontos específicos, que na síndrome coronariana aguda, eu prefiro ali o uso do Tridil. Existe um risco teórico, né, de roubo coronariano por conta aí do Nipride, tá? O Tridil não, então eu poderia usar, e o Tridil ele até é melhor com um vasodilatador coronariano, até para controle da dor, tá? Maioria das outras crises hipertensivas eu vou usar o Nipride. Como é que eu vou fazer isso, tá? Você vai bater um print disso aqui para você guardar no bolso e eu vou te contar, na verdade, como é que você vai fazer de dica, tá? Você vai pegar uma ampola, seja de Tridil, seja de Nipride, você vai colocar em 250 ml de soro glicosado e você vai começar com 2 a 3 ml por hora. Aqui no Tridil você pode iniciar um pouquinho mais alto e subindo com mais velocidade, 5 ml hora, a cada 3 minutos mais ou menos você vai subindo até você atingir aquele alvo de pressão, menos de 25% aí na primeira hora. No Nipride você vai fazer a mesma diluição, vai um pouquinho mais devagar. Por quê? Ele é um vasodilatador arterial. Então realmente, vamos dizer entre aspas, assim, o poder de abaixar a pressão do Nipride ele é maior, então ele vai mais rápido. Coloca 2 ml hora e vai subindo de 2 em 2 ml. Uma ampola em 250 está resolvido o seu problema, certo? Bom, vamos fazer algumas dicas aqui em situações específicas. O paciente que tem um AVC hemorrágico, você vai jogar nas primeiras 6 horas essa pressão ali, o que tem de maior consenso, é abaixo de 140 por 160. Evitar queda súbita também dessa pressão, abaixar ali de 200 para 120, evitar quedas muito significativas da pressão desse paciente. E se for AVC isquêmico? Aí depende. Se você não for trombolizar esse paciente por situações que você não tromboliza, você já passou no delta T, enfim, você não vai trombolizar esse paciente, por seja qual motivo, tá? Você vai abaixar em 15% essa pressão em 24 horas só se ela estiver muito alta. O que é muito alta? Acima de 220 por 120. Agora, se você for fazer intervenção, seja se você for fazer trombólise, trombectomia mecânica, ideal que você abaixe essa pressão, use medicação para abaixar se ela estiver acima de 185 por 110. E você vai manter essa pressão abaixo de 180 por 105 nas próximas 24 horas, tá? Então existem esses cortes diferentes, se você vai fazer alguma intervenção ou não para o seu paciente com AVC isquêmico. Considerar iniciar antihipertensivos, veja bem, após 3 dias, se a pressão continuar elevada. Qual que é a ideia disso? É um paciente que está tendo
hipertensão intracraniana. Então, se você jogar a pressão ali embaixo, você pode gerar mais isquemia aí cerebral, tá? Então, você vai ser um pouco mais lento e paulatino nessa situação e vai realmente buscar o alvo desse paciente, esperando mais um tempinho um pouquinho maior, pelo menos aí uns 3 dias para você considerar isso aí. Síndrome coronariana aguda, já falei para vocês que você vai preferir tridil, aquele teórico roubo aí de coronária, porque ele também até tem uma melhoração no controle da dor. Evitar diminui muito essa pressão, porque aí você pode ter isquemia coronariana, principalmente se você abaixar a pressão diastólica abaixo de 70. Se você tiver alto risco de choque, a gente comentou na aula de síndrome coronariana aguda, você não vai usar beta-bloqueador. Agora vamos lá, dica para você, você não vai usar beta-bloqueador de forma aguda, tá? Então, se você não quer errar, não usa beta-bloqueador de forma aguda para baixar essa pressão. Usa então o tridil, que realmente também vai te ajudar no controle da dor. Bom, substâncias ilícitas, aqui tem um ponto importante para você prestar atenção, tá? Pensa que você pegou um paciente que chega no plantão às 3 da manhã, é sempre na madrugada que acontecem essas coisas, né? E esse paciente, ele usou cocaína e o que está acontecendo com ele que está fazendo ele ficar hipertenso? Você tem uma crise adrenérgica, catecolamina para tudo quanto é lado. Aí você resolve, eu tenho catecolamina, vou usar beta-bloqueador, mas você está fazendo um bloqueio beta e o bloqueio alfa, e é o alfa que faz a vasoconstrição. Então você põe beta-bloqueador nesse paciente, você piora e faz uma crise hipertensiva pior ainda. Então, cuidado com crise adrenérgica para você não bloquear o beta e ativar o alfa, deixar o alfa livre e fazer piora da crise hipertensiva, certo? Bom, você poderia usar um alfa-bloqueador, que é a fentolamina, em crise de feocromocitoma também, mas você não tem disponível isso aqui no Brasil, certo? E o que seria então a urgência hipertensiva? O meu paciente também está hipertenso, mas eu não tenho lesão de órgão-alvo, né? Em geral, é um paciente que já é hipertenso de longa data e ele não controla e por algum motivo ele mede a pressão, está sentindo alguma coisa esquisita e ele acaba procurando no seu pronto-socorro. Eu penso em urgência hipertensiva, que é um paciente que eu não posso deixar essa pressão escorrer, eu não posso deixar ela ficar subindo, porque é um paciente que tem um alto risco cardiovascular, que eventualmente essa pressão pode desencadear alguma coisa grave. É um paciente que já teve infarto prévio, é um paciente com insuficiência cardíaca, é um paciente com doença renal crônica, é um paciente diabético. Então, um paciente de alto risco cardiovascular com hipertensão não controlada, geralmente é esse perfil de paciente que eu chamo de urgência hipertensiva. Mas não tem nenhum órgão sofrendo de forma aguda. Eu vou descartar nesse paciente, eu vou fazer um eletro, eu vou fazer um raio-x de tórax, vou examinar direitinho, ver se não tem nenhum sopro novo, suspeita de dissecção de aorta, eu vou avaliar a saturação desse paciente, vou escutar ele, mas não tem nada acontecendo, não tem déficit focal, não tem rebaixamento do nível de consciência, função renal não está piorando, então eu vou investigar esse paciente, mas em geral não vou achar nada significativo, tá? O que eu tenho aí pela diretriz mais recente que a gente tem de hipertensão nesse momento da aula, que é a diretriz europeia? Eu vou otimizar ou iniciar os medicamentos via oral. Por quê? Porque geralmente o paciente já hipertenso já está usando, mas eu vou otimizar. E aí, esse tratamento antihipertensivo vai ser baseado na diretriz normal. Eu vou usar as primeiras linhas de antihipertensivo. Pode ser um IECA, um BRA, pode ser um diurético tiazídico, pode ser um bloqueador de canal de cálcio, tá? E aí eu preciso reavaliar esse paciente. Então, não necessariamente eu preciso internar esse paciente, não vou fazer captopril sublingual para esse paciente, não vou fazer a tensina para esse paciente para baixar logo a pressão. Então, cuidado com isso. Esse paciente eu nem preciso internar. Eu estou com muito medo, otimiza o remédio do paciente, pede para ele voltar amanhã, pede para ele voltar no cardio, ou volta no seu pronto-socorro. Mas cuidado para você também não abaixar de repente essa pressão com essas medicações. A gente não faz mais isso, pessoal, não faz captopril sublingual, não faz, tá? Por favor, não faça, tá? E já que você não vai fazer, você continua na Aprimora Med forte, firme e forte e segue para a próxima aula.